gente simplesmente aqui dá um count rows, contar o número de linhas dessa tabela de acidente, a gente tem o número de acidentes, né? Cada linha é um acidente, então se eu contar o número de linhas dessa F acidentes, fato, né? F aqui é de fato, né? A gente vai ter um número de acidentes, tá? Já já vou entrar nessa sacada, tá? Estou primeiro contextualizando. Mas se eu puxar isso aqui para cá, a gente teve um total de 981 acidentes. Beleza? Que é exatamente esse número de linhas aqui, né? 981 linhas aqui, né? 981 acidentes. Beleza? Beleza, né? Beleza. Se a gente quiser ver isso, né? Aí vamos agora entrando nas sacadas aí, né? Se a gente quiser ver isso, normalmente a gente quer ver isso no gráfico de linha, né? Por mês, né? A evolução dos acidentes ao longo do mês, né? É básico isso, né? Básico, né? Eu quero ver meus acidentes, como é que eles se comportam, né? Como é que se comportou a evolução ao longo aí dos meses. Vou botar um gráfico de área, pode ser o de linha, pode ser o de área, tanto faz, né? O de linha, a diferença é que o de área, ele é achurado, né? O de linha é só a linha, né? Então, no eixo X, eu vou botar a minha mês-ano da dimensão calendário, né? A coluna mês-ano, mês-ano, no eixo X, no eixo Y, eu vou botar a minha medida de quantidade de acidentes, né? Que é a contagem do número de linhas, tá? Aí eu tenho isso aqui, né? Eu tenho isso aqui. Fica desse jeito, né? Tem sentido isso, né? Tem sentido isso, tá? Olha como fica ruim, né? A não ser que o cara queira ver assim, né? Queira ver ano em cima. Tem o drill down, né? Pode ser assim também, né? Tem até um 2024 aqui. Tá errado, um dado errado aqui, né? Tem um ano aqui em cima e o cara faz o drill down aqui para mês, né? Mas vamos supor que o requisito seja, eu quero por mês, né? Eu quero ver minha evolução dos acidentes por mês, né? Então, o que é que eu acho, né? O que é que eu faço normalmente, né? No mundo real, né? O que é que eu faço no mundo real, nessa situação? Eu gosto, né? Aqui vai ter um filtro de ano, claro, aqui, por exemplo, né? Um filtro de ano. Tá? Então, tem um filtro de ano aqui. Beleza? Tem um filtro de ano aqui. A gente já vê um probleminha aqui, né? Eu filtrei 2022, né? Então, nos meses onde não houve acidente, ele não mostra o mês. Por exemplo, em setembro está aqui, né? Entre agosto e outubro. Em setembro não teve acidente, é blank. Então aqui já não está mostrando setembro. Eu não acho isso interessante. Eu acho que ele tem que mostrar zero. Quando não teve acidente, ele tem que mostrar o mês e mostrar zero. Eu não acho isso interessante, né? Eu acho que ele teria que mostrar aqui, né? Esse probleminha aqui, né? No caso de 2023, a gente está em maio. A gente tem dados aqui até maio de 23, tá? Isso aqui é mundo real, né? Tem dados aqui até maio. Deixa eu estar em ordem descendente aqui, ó. Na verdade, até 12 de abril. Até 12 de abril. Mas vamos supor que esse dado, a planilha está atualizada até hoje. Vamos supor que é isso. Está atualizada até hoje. Quer dizer que em maio ainda não teve acidente. Felizmente, não teve acidente em maio. O último acidente foi 12 de abril. Né? Então, quando eu filtrasse 2023, ele tem que mostrar também aqui, né? Maio, aqui, né? E 1,0 aqui, né? É maio, né? Interessante, seria interessante, né? E eu também considero que quando está sem filtro, fica horrível isso aqui, né? Quando está sem filtro de ano, isso aqui fica horrível. Fica horrível, né? Esse mêsano aqui no eixo eu não gosto. Eu vou tirar ele. O eixo Y eu também não gosto, porque eu vou botar o rótulo de dados, tá? Vou botar o rótulo de dado, já. Aí estou tirando, né? Então, como é que a gente poderia deixar isso aqui mais interessante, né? Uma coisa que eu gosto é... Vamos lá. Então, a primeira sacada é essa, tá? Que é uma coisa que eu gosto e eu aplico na prática em meus projetos e a galera acha interessante, a galera gosta. Quando não tiver filtro de ano, exibe no gráfico os últimos 12 meses. Quando tiver filtro de ano, exibe no gráfico o ano filtrado, né? Beleza? Então, se tiver assim, sem filtro de ano, ele vai exibir de junho a maio. A gente está em que mês? Está em maio, né? Os dados são de maio, estamos em maio. Os últimos 12 meses, né? Junho de 22 até
maio de 23. Beleza? Aí, quando ele filtrar aqui, por exemplo, 23, aí ele exibe janeiro a maio de 23, né? E aquela questão também que eu falei, né? Nos meses em que não houve acidente, eu acho interessante ter um zero, e não ele pular. Feito aqui, feito setembro, né? Novembro, aqui, ó. Setembro e aqui novembro. Não houve acidente. Eu acho interessante ter um zero aqui. Eu acho interessante mostrar, evidenciar que naquele mês foi zero acidente. Não é isso? Então, essa é a primeira sacada, tá? E a gente vai mostrar como fazer isso. Né? Isso aqui é mundo real, tá? Então, vamos mostrar primeiro como exibir para o padrão os últimos 12 meses. Como exibir para o padrão os últimos 12 meses nesse gráfico, quando não tiver um filtro de ano aqui. Beleza? Para isso, a gente vai precisar de uma coluna bem interessante, que é uma coluna muito útil que você deve ter, que eu uso quase sempre também na minha dimensão calendário. Né? Voltando aqui para o dataset, só para relembrar, né? Uma fato, acidente, e uma dimensão do calendário basicona. Beleza? Uma fato, uma dimensão, simples. Uma coluna que eu acho fundamental é essa aqui, ó, offset mês. Que é isso? É um contador do mês. Ou seja, no mês atual, ela vai ser zero aqui para todos os dias do mês atual. Né? Por exemplo, vamos botar em ordem ascendente e em ordem descendente. Olha aí, ó. Ela é zero, ó, oi. Quando ela é zero, então quer dizer que eu estou no mês atual. Ó, o primeiro zero é esse aqui, ó. Então aqui é 1 de maio. Essa linha aqui é 2 de maio de 23. Cadê 1 de maio? Então todas as linhas de maio, né? Ó, aqui é 1 de maio, ó. 1 de maio aqui, ó. É zero aqui. Começa o zero, começa aqui, né? Então todos os dias do mês atual, isso é dinâmico, né? Vai estar em zero. Todos os dias do mês anterior ao atual, ou seja, abril de 23, vai ser menos 1. Todos os dias do anterior de março de 23 vai ser menos 2, e assim sucessivamente, né? Mesma coisa os meses para frente, né? Junho de 23, né? Sabe que a de calendário vai de 1 do 1 do menor ano a 31 do 12 do maior ano, tá? Conceito básico de dimensão calendário, né? Então, junho é 1, deslocou para frente, né? 1. Julho vai ser 2. Todos os dias de julho vão ser 2, ó. Então é como se fosse um contador mês. Eu dou o nome aqui de offset do mês, pode dar o nome que quiser, tá? Pode dar o nome disso aqui, João Maria, offset, de contador mês, dá o nome que você quiser, tá? Importante é a funcionalidade dela, né? Então, nos dias, no mês em que é o atual, é dinâmico isso aqui, é 0, e mais 1 para frente, né? E menos 1 vai para trás, né? Cria ela no Power Query, né? Vamos no Power Query aqui só para mostrar. Eu vou disponibilizar esse arquivo aqui no Telegram, tá? Ó, no Power Query tem um scriptzinho pronto, não precisa decorar nada. Eu deixo isso aqui pronto, eu copio e colo, sabe? Eu gosto das coisas simples, ó. Eu tenho isso aqui é igual a de calendário, né? Eu tenho um TXT, minha offset aqui, e quando eu preciso eu copio e colo na de calendário, tá? Então, tem, né? Simples assim, tá? E aí ele gera automaticamente isso aí, né? Aí quando a gente virar o mês, né? Quando for junho, o zero vai ser junho, né? Maio já fica menos 1, beleza? Tá? Aí para fazer essa jogadinha aqui de exibir os últimos 12 meses de uma forma mais simplificada, a gente usa essa offset, vai usar essa offset, né? Deixa eu criar uma cópia dessa tabelinha aqui para mostrar desse gráfico, para mostrar em tabela. Primeiro eu gosto de mostrar as coisas em tabela para depois mostrar no gráfico, né? Então vamos lá. Tá aqui, né? Quantidade de acidentes, tananã, uma tabelinha, né? Eu quero exibir um padrão, por padrão, eu quero exibir os últimos 12 meses, quando não tiver filtro do ano. Quando tiver filtro do ano, exiba os anos do filtro, claro, né? Isso é mundo real, tá? Isso eu uso isso em todos os meus painéis do mundo real. Deixa eu aumentar um pouquinho essa foto aqui. Beleza, então como é que poderia ser essa jogadinha aqui, né? Para fazer essa
últimos 12 meses, né? Eu vou criar uma medida que eu vou chamar filtro últimos 12 meses. Filtro UT 12M. Vou chamar isso aqui, tá? Primeira coisa, eu vou pegar o offset do mês de contexto. Já expliquei o que é offset, né? Essa coluna de offset. Offset do contexto. Max tá de calendário, offset. Simples. Vamos retornar para ver o que é que vai dar. Vai dar o offset de cada mês, né? Beleza? Tá aí, ó. Maio, 0, né? Aqui é 0. Menos 1, menos 2. Junho, 1, 2, né? Então, para cá soma, para cá subtrai, né? Beleza? Então, o mês anterior ao atual vai ser menos 1. 2 anteriores, menos 2, menos, né? Então, interessante, né? Essa coluna. Então, qual é a lógica que eu quero, então? Então, vamos pensar um pouquinho, né? Então, eu quero os últimos 12, né? Então, eu quero... Deixa eu ver aqui. Cadê? Peraí. Cadê? Aqui, né? Eu quero esse aqui, né? Eu quero daqui, né? Eu quero esse aqui, né? Eu quero esse aqui, né? Esse cara que eu quero, né? Então, meu offset... Então, meu offset tem que ser maior ou igual a menos 11 e tem que ser menor ou igual a 0. Tem que estar nesse range aqui, né? De menos 11 a 0, né? Para ele pegar os últimos 12 meses, né? Tá vendo aí no olho, né? Beleza? Então, vamos para a medida aqui. Vai ver filtro. Então, se esse offset do contexto for maior ou igual a menos 11, mostrei porque menos 11, né? Mostrei, né? Daqui esse range aqui que eu quero, né? Então, tem que ser maior ou igual a esse e menor ou igual a 0, né? Maior ou igual a menos 11. E o offset do contexto menor ou igual a 0, vou dizer o seguinte, retorne 1. Se não, retorne 0. Beleza? Vamos retornar isso aqui. Vai ser 1 ou 0. Ele vai retornar 1 para os últimos 12 meses e 0 para quando não for os últimos 12 meses. Então tá aí, ó. Né? Beleza. Só que tem a questão do filtro, né? Tem a questão do filtro aqui. Então, se eu filtrar, vamos supor que eu filtre aqui 2013. Se eu filtrar 2013, vai ficar 0, sempre 0 para todo mundo, né? Porque qual é a lógica que eu quero fazer aqui? Eu quero vir aqui na tabela, vir no painel de filtro e dizer filtro dos últimos 12 meses, que essa medida que eu acabei de criar, é 1. Eu quero exibir só quando ela for 1. Olha aí. Quando eu faço isso, ele exibe só quando ela for 1. Os últimos 12 meses. Só que tem a questão do filtro, né? Se eu filtrar 2022, o que é que vai acontecer? De 2022, a parte que pega os últimos 12 meses é a partir de junho, né? E de janeiro a maio? Tá 0 lá, né? Tá 0, né? De janeiro a maio tá 0. Então ele não vai mostrar aqui no gráfico. Não é isso que eu quero, né? Eu quero que quando eu filtro 22, ele mostre efetivamente janeiro a dezembro de 22. Se eu filtrar 21 aqui, não vai mostrar ninguém. Ninguém. Tem sentido isso? Não, né? Quando eu filtrar 21, mostre os meses de 21. Quando não tiver nenhum filtro, aí sim, aí mostra os últimos 12. Né? Essa filosofia que eu quero, né? Então, para isso, a gente faz um ajustezinho aqui, não haver resultado. Bota mais uma variável aqui, eu vou checar, né? Se tiver um filtro, se esse filtro, né? Ou seja, se tiver filtro na decalendário ano, então, quando a decalendário ano tiver filtrado, sempre vai ser 1. Quando não tiver filtrada, aí sim me retorna o V-filtro. Né? Porque se eu filtrar 2021, eu quero que mostre todo mundo de 2021. Então é 1 para todo mundo. E quando não tiver filtro, aí sim, aí eu faço a checagem do offset, para pegar os últimos 12 meses. Vamos ver agora. Aí, ó, 2022. Cadê? Opa, vou filtrar aqui, 2020. Pronto, janeiro a dezembro de 20.
2021, janeiro a dezembro. 2022, janeiro a dezembro. 2023, de janeiro a dezembro. E quando tirar o filtro, os últimos 12 meses. Né? Beleza? Então vamos fazer para cá, né? Criar a medida. Vou usar ela aqui no painel de filtro desse visual, desse gráfico. Puxar ela para cá. E quando ela for 1, ela é 1. Aplica. Então tá aí, ó. Então não tem filtro, fica os últimos 12 meses. E a vantagem, né, de criar uma medida assim para usar no painel de filtro é, se nesse relatório eu tiver 10 gráficos que vão precisar dessa regra, eu uso essa mesma medida no painel de filtro dos 10 gráficos. Então eu crio só uma medida que eu posso usar ela para qualquer gráfico, para fazer essa regrinha dos 12 meses em qualquer gráfico. Tá? Eu uso ela no painel de filtro. A vantagem é que eu uso ela uma vez só, né? Crio uma vez só. Se eu tiver 10 gráficos que vai precisar dessa regra, eu uso essa medidazinha do painel de filtro desses 10 gráficos. Não vou precisar criar 10 medidas, né? Eu poderia, né? Eu poderia, ao invés disso aqui, criar uma medida que retornasse a quantidade de acidentes dos últimos 12 meses. Poderia criar uma medida, né? Só que aí, para cada um, quando fosse precisar disso, né? Em um gráfico, ia precisar duplicar a medida, né? Tá duplicando medida. Aqui não, aqui eu crio só uma, né? Então, vamos exibir o rótulo de dados aqui. Tá. Só que a gente viu ainda, né? Isso não resolve uma coisa, né? Isso não resolve um probleminha nosso, né? Que é o quê? Quando eu filtro 2022, ele está mostrando o mês que é blank, né? Aqui, setembro. Ele não está pulando, né? Porque foi blank, eu quero 0. E novembro aqui, né? Está pulando aqui, eu quero 0, né? Porque eu já falei que eu acho interessante, né? Mostrar exatamente o mês em que foi 0 acidente. Em 2023, a gente, é maio, né? A gente está em maio aqui, em maio não teve acidente. Então aqui é 0 também, né? Aqui é 0 em maio, né? Tá? Então, como é que resolve isso, né? Seria interessante para resolver isso, né? Vou mostrar algumas formas aqui. Então, nessa medida aqui de quantidade de acidentes, uma forma menos elegante é essa, né? Chega e soma 0, né? Essa forma é feiosa, né? Feiosa. Soma 0 aqui. Não é deselegante, né? A forma deselegante é essa, né? Agora tá 0, né? Olha aí. Setembro e novembro 0, né? A forma deselegante é essa, né? A forma um pouco mais elegante, né? Se esse cara aqui não for blank, né? Então, se esse cara aqui não for blank, retorna ele. Se não, retorna 0, né? Tá dando mesmo aqui, né? Se também aqui not is blank, também, né? Mesma coisa. Mas aí a melhor forma mesmo aqui, na minha visão aqui, é um atalho para isso, né? Um atalho para isso tem a função dax coalesce. Um atalho para isso, né? É a coalesce. Retorna o primeiro argumento. Quando não é avaliado para um valor em branco. Se todos os argumentos... Ficou grande. Peraí, deixa eu ver aqui. Ficou grande. Coar. Pronto. Retorna o primeiro argumento quando não avaliado para um valor em branco. Se todos os argumentos são avaliados em branco, retorna blank. É isso aqui, ó. Coalesce da medida. O segundo argumento se ela for blank, o que é que ele retorna? Se você omitir o segundo argumento, naturalmente é blank, né? E aí não tem sentido, né? Aí não teria sentido, né? Mas no segundo argumento eu uso o... Isso aqui não teria sentido, né? Vai pular do mesmo jeito, vai ficar blank, né? Aqui eu uso 0, então, né? É o que a gente fez, né?
É o que a gente fez, né? Então, o que é que ele faz aqui, né? Se esse cara não for blank, é o que a gente escreveu lá no if, né? If not blank, esse cara retorna ele. Se não, ou seja, se for blank, retorna o segundo argumento. Então, quando isso aqui for blank, estou dizendo o seguinte, quando isso aqui for blank, retorne isso, retorne 0. Quando não for blank, retorne ele, claro. Então, essa é a forma mais elegante, né? Com a less, né?